E aí, techs, como estão? Tudo bem? Eu sou o Léo, IDE há mais de 6 anos e hoje iremos aprender como enviar e-mails diretamente do SQL Server utilizando uma feature que é muito bacana chamada Database Email. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês duas formas. A forma pela tela, né, ou seja, parte gráfica ali do SQL e por script TSQL também. Primeiramente, para criarmos uma conta, para criarmos e habilitarmos o Database Email no SQL Server, precisamos, claro, ter um e-mail disponível, né? Então você pode usar um e-mail do Outlook, pode ser um e-mail da própria empresa, pode ser também um e-mail do Gmail. Nesse caso, hoje no vídeo, iremos usar a conta do Gmail. Eu tenho uma conta criada do canal e eu vou utilizar esta conta para configurarmos o Database Email. Então, basicamente, a gente cria um perfil, depois desse perfil a gente cria uma conta e atrela esse perfil a essa conta no SQL Server. E aí, quando a gente envia e-mail, a gente precisa de algumas informações, no caso o SMTP do Gmail ou do seu provedor de Gmail e da porta, né, a porta que ele costuma receber. Porém, como vou utilizar aqui o Gmail para fazer isso, precisamos fazer algumas alterações e configurações no seu e-mail, senão você não consegue utilizar o Database Email usando o Gmail. Então, o que a gente precisa fazer antes de mais nada? Bom, você vai acessar aqui, ó, tá vendo que eu não tenho nada, esta é a minha conta que eu criei do Gmail, justamente para podermos utilizar aqui. E aí, se você precisa acessar este link aqui, que eu vou deixar disponível para vocês. Esse link que eu vou disponibilizar para vocês, ele consegue acessar as configurações de segurança da sua conta do Gmail. E o que a gente precisa fazer aqui? Bom, antes de mais nada, a gente precisa habilitar a verificação de 2 etapas, né? Então aqui ele mostra que está desativado. Então vamos ativá-la. Beleza, então aqui ele vai pedir um número de telefone, que ele vai mandar aquela mensagem do Google. Então vou digitar aqui o meu telefone e agora ele vai enviar o código para o número que eu passei lá, né? Bom, nós já temos a nossa verificação de 2 etapas aqui habilitada. E agora o próximo passo, a gente precisa criar no Gmail uma senha app. O que seria isso? O Gmail ele configura uma senha. Isso a gente tem que fazer porque o próprio Gmail vai gerar uma senha. E sim, a gente precisa dessa configuração, porque se não fizer, o Gmail vai bloquear por segurança, né? E você não vai conseguir enviar este e-mail, não vai conseguir fazer com que o Database Email converse com o Gmail. Então você pode vir aqui em cima, ó, e ele vai aparecer aqui, ó, senhas de app, tá vendo? Então a gente clica aqui e agora a gente pode colocar um nome qualquer. Eu vou colocar aqui e-mail SQL Server. Pode ficar um nome aleatório. E assim que você criar, ele vai exibir na tela para você a senha com 16 caracteres, tá? E aí você guarda esta senha. Bom, então já criei, já peguei a minha senha de 16 caracteres e ele mostra aqui que eu tenho uma senha de app criada. Então agora vamos lá para o nosso Manager Studio. E bom, como que a gente faz para habilitarmos, para criarmos o Database Email? Acima de tudo, o primeiro passo, a gente tem que habilitar uma configuração avançada no SQL Server, que é a Database Email XPs. Habilitando essa configuração, o seu SQL já está legível a fazer envios de e-mail diretamente por ele. Vou executar aqui o configure, legal, ele já habilitou. Se você quiser confirmar se ele está habilitado ou não, dá um exec configure aqui, ó, e se procurarmos o Database Email, ele mostra que está com valor 1, ou seja, está ativo. Então, o primeiro passo eu vou mostrar para vocês como é que a gente habilita ele, como a gente cria o Database Email por uma tela gráfica, tá bom? Pela tela gráfica do SQL. Bom, para criarmos, precisamos vir aqui no Object Explorer, em Management e aqui em Database Email, né? Você deve ter visto isso aí alguma vez no SQL, foi para que serve isso aí? Bom, para isso, para enviarmos e-mail do SQL. Botão direito, configure o Database Email. Eu vou criar aqui um novo. O nome do profile vai ser envio de e-mails DBA. Só o nome sugestivo aqui, tá bom? Vamos adicionar. Aí aqui ele pergunta, ó, eu tenho algumas contas, eu tenho uma conta que eu criei, a gente vai criar uma conta nova. Então aqui são todas as informações que devemos colocar no nosso Database Email. Então aqui qual que vai ser o nome da minha conta? Eu vou colocar
tal mail. E aqui uma descriçãozinha, ó. Conta de e-mail para envio do SQL Server. E aqui são as informações que você vai colocar referente ao seu configuração de e-mail, tá bom? Lembrando aqui que, na maioria das vezes, o DBA habilita para enviar alertas, para enviar relatórios, coisas desse tipo. E aí, aqui nesses e-mails, e-mail address, display name, reply, normalmente a gente coloca sempre a mesma informação, porque a gente vai utilizar para nós mesmos, né, para o DBA analisar. Agora, se você for utilizar para, sei lá, o time de BI ou algum outro time, você coloca o endereço de e-mail deles, tá bom? No caso ali em reply email, ok? Então agora vamos colocar aqui o nosso endereço de e-mail. Qual que vai ser o display? Eu posso colocar aqui talks mail. O e-mail de reply, vou colocar o mesmo e-mail. E aqui, que é legal, a gente precisa colocar o server name, né? No caso, como vamos utilizar o server name do Gmail, então a gente consegue no Google mesmo pegar essa informação, mas eu já tenho aqui salva, né? Então a gente só coloca o SMTP aqui, ó, que é o endereço dele, smtp@gmail.com. E o número da porta, nesse caso, vai ser o 587. Essas informações é só você dar um Google que vai aparecer. E aqui, ó, este server requer uma conexão SSL? Sim, você deixa isso habilitado. E aqui em SMTP Authentication, a gente precisa colocar Basic Authentication. A gente vai colocar o nosso e-mail. E lembra aquela senha ZEP que a gente pegou do Gmail? Então, é aqui que a gente vai utilizar aquela senha. Então, já tenho aqui minha senha de descaracteres, colei aqui, vou dar um OK. Ele já mostra aqui, né, que eu tenho um account name criado. Vamos dar um next. O profile, a gente tem dois profiles aqui. Então tem esse aqui que eu criei e esse que a gente criou agora. Então vamos selecionar este novo, né? Maravilha, já está criado, já está habilitado o nosso database e-mail. Como que a gente valida se está tudo certo? Bom, a gente consegue executando estas queries aqui. Então temos esta proc aqui que ela executa direto na MSDB, tá? Lembrando que todas as informações referente ao database e-mail fica no MSDB. Então aqui é para ver a fila, né? O status da fila que temos aqui. Então aqui ele mostra que ele está inativo, tá vendo, ó? Então a fila não tem nada, não tem nenhum e-mail para ser enviado, por isso que ele está inativo. Bom, então com essas três queries aqui você consegue visualizar o status, você consegue visualizar os logs, né? Então se eu fiz um envio de e-mail e deu algum erro, você consegue visualizar por estas, tá bom? Tudo aqui pela parte do TSQL. Então aqui ele mostra, né, todas as informações para você. Então, ok, vamos fazer um teste? Vamos tentar enviar um e-mail de teste e ver se vai dar certo? Então, botão direito aqui em de teste e-mail. E aqui, ó, ele vai perguntar qual que é o profile, no caso é este profile aqui, para quem ele quer, para quem ele vai enviar o e-mail. Então, eu vou colocar o mesmo e-mail que eu usei para criar a conta. Coloquei o meu e-mail aqui, ele manda esta mensagem de teste e vamos visualizar se ele vai enviar o e-mail ou não. E aqui na fila, ó, a gente já consegue visualizar, ó, ou seja, ele já está fazendo o envio. Vou aqui no meu e-mail e olha só o que chegou, pessoal. Acabamos de receber o e-mail que veio diretamente da minha máquina do meu SQL Server. Bom, agora podemos habilitar também, vamos criar uma outra conta, só que via script, tá bom? Mas antes de eu passar a parte de script, né, habilitando com o TSQL, quero que você deixe aquele like, ajuda demais o Tech Talks, deixe seu comentário, é muito importante o seu feedback e que você compartilhe aí com seus amigos. Então agora vamos criar via TSQL. Bom, então tem aqui todos os scripts, né, passo a passo que a gente precisa utilizar para criarmos, né, o database e-mail via script. Então o primeiro passo é criarmos aquela conta, aquelas informações que a gente colocou manualmente, agora a gente tem aqui tudo em script, né? Então, qual que é o nome da conta, qual a descrição, qual que é o e-mail utilizado, qual é o nome do display, qual que é o SMTP, no caso aqui é o Gmail ainda, a porta 587, habilitando o SSL, o nome do usuário e aquela senha do Gmail que foi configurada. Então vamos selecionar aqui, vamos executar, executado com sucesso. Agora a gente precisa criar o nosso profile, né? Que a gente vai atribuir esse profile a nossa conta criada. Então aqui eu tô criando um outro profile que eu vou atrelar a esta conta, porque é um profile que está identificando que ele foi criado com TSQL. Agora a gente vai vincular, né, atrelar o nosso profile com a nossa conta criada.
próximo passo é conceder a permissão para o perfil public aqui no SQL, para todos os publics utilizarem, né, poder utilizar o profile name. Se você quiser restringir, eu posso fazer um vídeo comentando sobre isso. Então deixa aí um comentário se você quer um vídeo sobre permissões de segurança referentes ao database e-mail. Então agora, por último, a gente vai enviar um e-mail de teste, né? Então vamos executar aqui, estou passando o nome do profile, o e-mail que eu quero, para quem eu quero enviar e as informações de assunto e do corpo. Legal, aparentemente ele enviou. Vamos olhar lá no nosso e-mail se chegou alguma coisa. E olha que legal, pessoal. Prontinho, acabamos de receber um e-mail que veio do SQL Server. Muito legal isso, pessoal. E agora você tem uma possibilidade gigantesca, né? Você pode criar alertas, você pode enviar relatórios, você pode fazer todos os tipos de envio de informações ali, utilizando o TSQL, utilizando o database e-mail. Deixa aqui um comentário se você gostou dessa feature, se você gostou desse vídeo, se você já conhecia também e se você já utilizava. Se você achou legal esse vídeo habilitando isso no SQL Server, dá uma olhada neste outro vídeo aqui em SQL Server, que acredito que vai ser bem legal para você conferir também. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, que utilizem, que habilitem e testem o database e-mail. Eu vou ficando por aqui, fiquem bem e até a próxima.